E aí, concurseiro incansável! Bem-vindo ao canal! Na aula de hoje vamos falar sobre os órgãos públicos e te passar todos os detalhes para que você nunca mais erre nenhuma questão sobre esse assunto. Se puder, nos ajude a crescer o canal para que continuemos a produzir mais conteúdos como esse. Contamos com você, então chega de conversa e vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre o conceito de órgão público. Mas, o que é um órgão público? Existe um conceito padronizado cobrado pelas bancas que diz que os órgãos públicos são feixes despersonalizados de competências. Os órgãos públicos são considerados também como uma divisão interna das competências das pessoas jurídicas, seja da administração direta ou indireta. Um pouco complicado de entender? Fica tranquilo, que vamos te explicar o que isso significa em português. Na aula anterior, nós falamos sobre a administração pública direta e indireta. Os órgãos públicos nada mais são do que uma forma da administração pública dividir as tarefas internamente, dentro da própria administração, seja ela direta ou indireta. Isso significa que não existe a criação de uma nova pessoa jurídica para auxiliar a administração pública na realização de suas competências, mas que ela apenas distribui essas competências de forma interna, criando órgãos. Para que você compreenda melhor, vamos pegar, por exemplo, a administração pública direta. Dentro da administração pública direta, nós temos a União. A União, por sua vez, tem a Presidência da República. Para auxiliar a Presidência da República, existem os ministérios. Ou seja, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Ministério da Defesa, ou seja, é ministério que não acaba mais. E dentro de cada ministério nós temos mais divisões ainda. Só para exemplificar, o Ministério da Justiça possui mais ou menos 42 órgãos, somente pertencentes a ela, por exemplo, a PRF, a PF, a DEPEN e por aí vai. Deu para entender um pouco? Caso tivéssemos um organograma, seria mais ou menos assim. Perceba que dentro da pessoa jurídica da administração direta, a União possui como órgão a Presidência da República, que possui ministérios, que possui outros órgãos vinculados a ela. Logo, os órgãos públicos são divisões internas das competências dentro de uma pessoa jurídica, seja da administração pública direta ou indireta. Vamos traduzir agora aquele conceito padronizado cobrado pelas bancas organizadoras, que diz que órgão é um feixe despersonalizado. Bem, a palavra feixe significa a reunião de um monte de coisas. Por isso que um órgão é um feixe, pois nós reunimos um monte de competências, um monte de agentes e daí nós temos um órgão. Já despersonalizado significa que não possui personalidade jurídica, ou seja, não possui capacidade processual e nem patrimônio próprio. Vamos ver na prática como o assunto é cobrado pelas bancas de concurso. Vamos começar por uma questão cobrada em 2017 na prova de agente de Polícia Civil do Estado do Acre, pela banca IBAD. Observe a questão e responda. O órgão público é desprovido de personalidade jurídica. Assim, eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre deve ser imputado ao Estado do Acre. Certo ou errado? Certo. Comentário. Conforme foi visto, os órgãos públicos são feixes despersonalizados. Isso significa que não possuem personalidade jurídica, ou seja, não possuem capacidade processual ou patrimônio próprio. Sendo assim, quem responde objetivamente é a pessoa jurídica ao qual o órgão está vinculado. No caso da questão, a Assembleia Legislativa é órgão do Estado do Acre. Então quem responderá por eventual dano causado por ela será o próprio Estado do Acre. Características dos órgãos públicos. Vamos observar agora algumas características dos órgãos públicos. A primeira característica, inclusive, foi uma das que acabamos de observar na questão anterior. É que os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Isso significa que os órgãos públicos não possuem capacidade processual e não possuem patrimônio próprio. Essa é a regra. Porém, há uma exceção quanto à capacidade processual.
Os órgãos independentes e os órgãos autônomos podem impetrar mandado de segurança para defender suas prerrogativas funcionais. Outra característica é que os órgãos públicos são fruto de desconcentração administrativa, ou seja, os órgãos públicos são fruto de uma distribuição interna das competências. Assim, quando se diz que os órgãos públicos são frutos de desconcentração, significa que os órgãos são criados dentro da mesma pessoa jurídica. Em breve, iremos ver a diferença entre desconcentração e descentralização. Outra característica é que a criação e extinção dos órgãos públicos está vinculada à lei, ou seja, ao princípio da reserva legal. Isso significa dizer que a extinção ou criação dos órgãos públicos só poderá ser realizada por lei. Caso alguma questão fale que decreto pode criar órgão, estará errada. Os órgãos são também hierarquizados. Logo mais iremos ver sobre os tipos e a hierarquia de cada um. Os órgãos também podem celebrar contrato de gestão. É aquele contrato que dá uma autonomia maior, em troca de uma eficiência melhor. É um assunto um pouco mais aprofundado, que não costuma cair muito em prova, mas se vier alguma questão, a pergunta não será muito além de saber se os contratos podem ou não celebrar contrato de gestão. Vamos falar agora sobre a teoria dos órgãos, que costuma ser cobrada em provas. A teoria dos órgãos diz que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de seus órgãos públicos, estes, por sua vez, manifestam suas vontades por meio de seus agentes públicos. O que isso quer dizer? Significa que a pessoa jurídica existe apenas no plano jurídico, assim como os órgãos públicos. E para que um órgão manifeste sua vontade, é necessário que ele tenha agentes a seu dispor. Ou seja, você, futuro servidor público, ao tomar posse, irá manifestar a vontade do seu órgão público. Ou seja, quando você fizer qualquer coisa, é como se o próprio órgão estivesse fazendo. Você terá uma relação de imputação, ou seja, não é uma relação de mandado, mas sim de imputação. Quando você fizer algo, você estará imputando ao órgão público, que estará imputando à pessoa jurídica ao qual ele estiver vinculado. Por isso que se um agente público causar dano a algum particular durante o desempenho de suas funções, quem irá responder, independente de culpa ou dolo por parte do agente, será a pessoa jurídica a qual o órgão está vinculado, pois lembre-se que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Classificação dos órgãos públicos. Os órgãos públicos podem ser classificados de acordo com a posição que ocupam na estrutura do Estado, ou seja, quem manda em quem. Existem 4 tipos de órgãos públicos nesse sentido: os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Vamos falar primeiro dos órgãos independentes. Os órgãos independentes são os originários da Constituição Federal e representativos dos poderes de Estado. Como exemplo, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF e demais tribunais. São os órgãos no topo da hierarquia. As características desses órgãos são que não possuem subordinação hierárquica ou funcional, estão no topo da pirâmide governamental, são também chamados de órgãos primários, exercem principalmente funções políticas e judiciais, são desempenhados por agentes políticos. Já os órgãos autônomos são os que estão localizados na direção da administração, logo abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes, como, por exemplo, os ministérios, as secretarias, a Advocacia Geral da União, etc. Os órgãos autônomos possuem como características: possuem grande autonomia administrativa, financeira e técnica. Caracterizam-se como órgãos diretivos, com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Os órgãos superiores são os que possuem poder de direção, decisão e comando de assuntos de sua competência específica, mas sempre estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Por exemplo, gabinetes, secretarias gerais, procuradorias, coordenadorias, departamentos, etc. Os órgãos superiores possuem como característica: não gozam de autonomia administrativa nem financeira, representam as primeiras repartições dos órgãos independentes e autônomos, têm funções normativas e consultivas. E, por último, temos os órgãos subalternos, que são os órgãos que exercem atribuições de execução principal, com mínimo poder decisório.
Encontram-se subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Destinam-se à realização de serviços de rotina, cumprimento de decisões, atendimento ao público, etc. Temos como exemplos as portarias e sessões de expediente. São características dos órgãos subalternos. Não possuem autonomia administrativa nem financeira e estão sujeitos ao controle e à fiscalização dos órgãos superiores. É isso aí. Por hoje é só. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Curta e compartilhe esse conteúdo com um amigo e não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Bons estudos e até o próximo vídeo.